Bom dia, graças a Deus, Senhor Jesus. Vamos dar início ao louvor deste domingo. Vamos estar afetando nossos corações. Durante a semana, durante a nossa vida, a gente passa por muitas provas, né? Na verdade, quando a gente está pensando quais têm sido os gigantes que a gente tem enfrentado durante a semana, durante nosso período em casa, no trabalho. E aí eu me lembrei do Salmo 125, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se podem abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Então, na verdade, não importa as dificuldades que a gente tem enfrentado, não importa quais têm sido os nossos gigantes, porque, na verdade, o Senhor é maior do que todos os nossos problemas, o Senhor Deus é maior de todas as nossas dificuldades, e é Ele que nos cerca hoje e sempre. Amém? Quero subir ao monte santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras minha vida eu quero entregar, purificar o meu coração. Damos graças, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és soberano, Tu és tremendo, Deus, e a Tua graça nos basta, Senhor Jesus. Pai amado, que possamos estar louvando o Teu nome, querido Deus, de maneira genuína, ó Pai, que o Senhor se alegre, querido Deus, com cada cântico entoado, com cada palavra dita nessa manhã, ó Deus. Pai amado, usa, Senhor, nossas vidas, para estar ministrando a Tua palavra, o Teu amor, o Teu cuidado, Deus. Pai amado, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
E em meio a tantas tribulações, a tantas dificuldades, que a gente possa estar louvando o Senhor Jesus, independente das circunstâncias. Que possamos declarar: eis-me aqui, ó Pai. Possamos nos render no lugar mais alto. Quando a gente fala no lugar mais alto, a gente fica imaginando, né, um monte de Sião, né? A gente fica imaginando uma torre. Mas na verdade, o lugar mais alto que a gente precisa estar é aos pés do Senhor Jesus. É o local onde a gente pode estar nos derramando diante da presença do Senhor e declarando: Pai, eis-me aqui, Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Comparado a tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo de poder. Não importa as circunstâncias.
que a gente está louvando, adorando o nome do Senhor Jesus. Próximo cântico é Maravilhoso És. Possamos todos os dias estar contemplando tudo aquilo que o Senhor criou, tudo aquilo que o Senhor faz, mas, em primeiro lugar, tudo aquilo que o Senhor é. O Senhor Deus é maravilhoso, o Senhor Deus é fiel, e Ele tem cuidado poderosamente de cada vida aqui. Amém. Que diz que, o finalzinho dela diz: Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso Senhor das Leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou. Ele venceu a morte, dando a salvação, trouxe a vida, a paz e a libertação para todos nós. Tu és Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Possamos estar louvando ao Senhor Deus. O refrão dessa música diz: eu canto e louvo ao Rei que é digno. Independente da forma como a gente expressa o louvor ao amor ao Senhor, que a gente possa estar louvando de maneira a entregar de adoração de Deus. Amém. Poderoso,
Senhor, por tudo que Tu és, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Pai amado, que possamos, a cada dia, Pai, contemplar a Tua glória, Pai, a Tua majestade, querido Deus. Pai amado, que o Senhor possa estar ministrando em nossas vidas, Pai. Possamos a cada dia, Pai, estar reconhecendo que o Senhor ressuscitou, que o Senhor venceu a morte, ó Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a paz, Pai. Que possamos viver a nossa vida em Ti todos os dias, Pai. Pai amado, que o Senhor esteja conduzindo, Pai, cada detalhe desse culto, ó Deus. Esteja, Senhor, sondando a cada vida aqui, ó Deus, quebrantando cada coração, ó Pai. Pai amado, que todos os dias, Pai, possamos estar declarando: Tu és o Senhor, o Rei dos Reis. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das Reis. Deus eterno é, Tu grande eu sou, príncipe da paz, que és justiça, encheu a Deus, dando salvação, trazendo vida, trazendo libertação. És o Alfa e o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, Tu és tudo, Pai. Esta paz e paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus e paz, quero viver minha vida em Ti. Amém. Pai amado, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a vida do pastor Paulo, Deus. Pai amado, que essa mensagem, Pai, possa vir do Teu santo trono, Deus. Pai amado, que o Senhor esteja usando, Pai, este Teu servo, Pai. Esteja abençoando, Pai, cada ministério, cada professor de escola dominical, cada pessoa que veio hoje do culto em japonês, ó Deus. Que juntos, Pai, possamos estar proclamando as boas-vindas do Senhor Jesus. Pai amado, que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, o nosso entendimento, que possamos receber exatamente aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Pai amado, usa, Senhor, cada vida aqui, Pai, em nome de Jesus, que eu agradeço. Amém. Podemos ficar? Bom dia a todos. Bom dia. A graça e a paz do Senhor. Faz tempo que eu não vejo vocês, né? Mas semana passada nós estávamos participando de um congresso lá em Sumaré, a respeito da família. Nós pudemos aprender muitas coisas boas. Eu sei que vocês também ficaram aqui, tiveram muitas coisas boas e queremos louvar a Deus, porque Deus está presente em todo tempo, né? Em todo lugar. E bom, o pessoal está acertando lá. Hoje eu queria falar a respeito de tempos de crise. Assim, muitas pessoas têm comentado e compartilhado e falado dos especialistas na televisão, nos jornais, a respeito de que 2015 vai ser um ano muito difícil para o nosso país, para o nosso Brasil. E como é que a gente pode enfrentar essas adversidades, esses momentos difíceis, né? Quando a gente pensa em crise, a crise pode estar relacionada ao momento que a gente vive como país, mas a gente pode ter crises pessoais também. Para explicar o que é crise, eu vou fazer uma conta bem simples. Eu acho que todo mundo vai aprender, vai entender. A crise o que é? São tensões, conflitos, uma anormalidade. Isso é crise. Eu vou explicar assim, bem facinho. Você tem o mais, é o que entra no teu bolso, e tem o menos, que é o que sai do seu bolso. Vai ser igual a alguma coisa. Então, esse alguma coisa, ele tem que ser mais. Mais com menos, tem que ser mais no final do mês ou no final de um período. Porque se não for, aí tem uma crise, porque aí não é normal. Agora, a gente pode viver essa crise como país, ou a gente pode viver de uma forma pessoal também. Então, a gente vai falar sobre vacas magras. Tempo de vacas magras. Eu tentei achar uma vaca bonitinha, mas eu não sei se é certo. Essa aqui é vaca porque tem chifre, eu não sei se vaca tem chifre. Então, faz de conta que tá bom? Você olha a magreza dele, aí a gente já dá para você ter uma ideia. Então, a gente fala que quando são tempos difíceis,
são tempos de vaca magra, porque vaca magra não come direito, né, muito calor, não tem a subsistência necessária. Então, o nosso organismo é assim também. O que a gente come, o que a gente gasta, é o que vai sobrar ou vai ficar equilibrado. Se desequilibra isso, a gente tem, né, algum problema na nossa saúde. Vou passar para frente aqui. Só para a gente falar um pouquinho sobre a respeito do ano de 2003 a 2014. Aqui eu peguei uma mais turbinada aqui, mas a gente viveu um tempo de vacas gordas. Talvez não todo mundo, mas de uma maneira geral, como país, como nação, nós vivemos tempos bons. Então, só para vocês saberem, nesse período de 2003 a 2014, 36 milhões de pessoas, eles saíram da miséria, né, eles subiram de classe, né, saíram da miséria para poder ter alguma coisa em casa. Então são 36 milhões de pessoas, é muita gente que saiu da miséria. Você quer que desliga? Desliga? Usar esse? Estão me ouvindo? Então, 36 milhões de pessoas, eles saíram do estado de miséria. O que aconteceu também nesse período de 2003 a 2014, entrou muito dinheiro aqui no país. Muitos dólares entraram aqui no país. Então, aí a gente teve a queda do dólar, os investidores vieram para o Brasil, investiram no Brasil, criaram fábricas aqui no Brasil, marcas de automóveis que você nunca imaginou que ia ter no Brasil, eles montaram uma fábrica aqui. Então, é investimento estrangeiro que veio para cá. E é bom porque, assim, você, com essa movimentação toda, você tem emprego. Posso falar mais perto? Tá bom assim? Tá? Então, você cria mais emprego, com mais dinheiro no país, você consegue ter mais obras no país. Então, foi esse período que a gente teve aí. A gente teve esse crescimento imobiliário também. Só você ver aqui na cidade de Mogi das Cruzes, você vê a quantidade de obras que foram feitas nessa parte imobiliária, é muita coisa. Você vê prédios sendo levantados, até hoje ainda tem, num ritmo um pouco menor, mas a gente vê que muita gente estava conseguindo financiamento, comprar sua casa própria, ou quem tinha uma casa queria comprar uma casa maior. Então, foi um movimento muito grande nesse período também. Outra coisa que aconteceu, muita gente trocou de carro. Quem não tinha comprou um, quem tinha um trocou, e isso aconteceu também. Então foi nesse período aqui que o financiamento estava facilitado, tinha várias promoções também. Então foi um momento assim que muita gente trocou de carro. Tem muita gente que teve a sua primeira viagem ao exterior também. Tem gente que nunca andou de avião, teve a oportunidade de andar de avião. Tem gente que nunca foi para Disney, conseguiu ir para Disney. Coisas que a gente, na infância, nunca pensaria, puxa, será que um dia eu vou ver o Pateta ao vivo? Será que eu vou poder tirar uma foto com o Mickey? Tem muita gente que conseguiu realizar esse sonho nesse período de 2013 a 2014. E uma coisa interessante que aconteceu também, muita gente trocou de TV, para quem gosta, né? Celular, geladeira, fogão. E uma coisa interessante que aconteceu aqui nessa questão de TV e geladeira, foi uma estatística, e eles detectaram o seguinte, naquelas casas que existe uma insegurança alimentar, o que é isso? Que não tem certeza se vai comer ou não. Não sei se vai ser possível a gente ter a refeição do dia ou não. Então são residências, são domicílios que estão nessa condição. Dessa casa que não sabe se vai comer ou não, 64% eles têm celular na casa. É estranho isso, né? O cara deixa de comprar feijão e arroz para comprar celular. E 88% dessas residências tem TV. Dá para assistir uma novelinha, né? Assistir um jornal e tal.
e 10% tem computador com internet. Não é sem internet, não, é com internet. Dá para navegar na internet, ver vídeo no YouTube, sabe essas coisas? Nessas residências. É estranho isso, mas isso aconteceu nesse período aqui. Agora, a previsão é que em 2015 a coisa vai mudar. Aquela vaga ali vai emagrecer. E muitos de nós já estamos vivendo um tempo difícil. Talvez não foi começando agora, mas talvez em alguns anos para cá, a crise vem pegando, vem trazendo algumas dificuldades. Então a questão é, como que a gente lidar com essas crises? Então o que a gente gostaria de, nas próximas semanas, estudar e meditar na palavra de Deus, qual a resposta de Deus a respeito dessas adversidades que a gente passa na vida. Antes então, eu queria que vocês abrissem lá em Gênesis 41. A gente vai meditar hoje nesse texto, Gênesis 41, a partir do versículo 17. Esse está fácil porque é o primeiro livro da Bíblia. O 41 é um número grande, o 17 é um número pequeno. Ok? Todos acharam? Gênesis capítulo 41, versículo 17. Diz assim: O faraó disse a José: Sonhei que estava de pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois, agora um pouquinho, a gente vai avançar um pouquinho, a gente vai no 19, tá? Só para a gente dar uma resumida. No 19 diz assim: Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Agora no versículo 21, mesmo depois de havê-las comido, não parecia que eu tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. E aí no versículo 22 a 24, é bem similar, mas acontece com as espigas. E é bem assim, as espigas grandes surgiram, depois as pequenas, as magras, as mirradas foram devorar as cheias, tá? É isso que acontece no 22 e 24. Aí no versículo 25 diz assim: aí ele chama José. José era um judeu, era um israelita, um filho de Israel, que tinha sido vendido pelos irmãos, e ele então estava no Egito e estava preso. E ele tinha um dom de Deus, ele tinha um algo de Deus que ele conseguia interpretar sonhos. Então, o camarada tinha um sonho esquisito, um sonho cabeludo, que você olha, nossa, que sonho estranho é esse? Você podia chamar José: Mas José, sonhei assim, 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 assado. Esse sonho significa isso, 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 isso. Eu sei que muita gente sonha muita coisa boa, coisa esquisita também. Infelizmente a gente não tem muitos intérpretes de sonhos hoje em dia, mas eu sei que Deus fala através de sonhos também. E nesse caso, Deus falou com o faraó. Então o faraó manda chamar José, e José então explica o sonho para o faraó, no versículo 25. O faraó teve um único sonho, disse José. Deus revelou a faraó o que ele está para fazer. 7 anos de fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Não era acontecer tudo de uma vez, porque ia fazendo surpresa, mas o negócio não funcionou. Mas tudo bem. Esse caminho de supermercado aqui, quem faz compra no supermercado, você vai entender o que são essas fotos. Assim, eu sei que eles exageraram um pouco em 2012 ali, porque eles só têm um biscoito. Dá para comprar um pouco mais, eu acho que com R$100, né? Eu acho que dá. Mas assim, só para a gente ter uma ideia de como o nosso poder aquisitivo ele foi diminuindo ao longo do tempo. Então em 1998, R$100 você comprava um carrinho cheio. Em 2005 já comprava meio carrinho. Agora em 2012 já você compra menos. E de fato, qualquer compra que você faz no supermercado, qualquer coisinha, coisas pequenas que você faz, você sente que você compra menos. Não é assim? A gente sente isso assim, é muito claro isso. Então o que está acontecendo é a alta dos juros e inflação.
Quem não teve uma surpresa agradável, desagradável, quando você recebeu a conta de luz nesse ano? Rapaz, o negócio foi... O que é isso aqui que aconteceu? Aí você agora tem uma carinha que vem junto, que é o rostinho vermelho, né? Apesar que até isso eles estão economizando, porque a fatura não vem colorida, é preto e branco, mas diz lá que tem uma carinha vermelha, que é um negócio, tipo assim, eles estão gastando mais do que o normal. Então eles colocam a carinha vermelha e cobram um pouco mais. Aí você vê a conta de luz, você vê que o negócio aumentou. Quem anda de carro ou precisa de colocar combustível, aumentou também. Como aumentou? Aumentou, né? Aí se você vai no supermercado, você já vê que aumentou. A água também, a gente tem uma escassez de água. E deu uma chovida uns tempos atrás aqui, o pessoal parece que deu uma sossegada, mas agora que o negócio vai complicar, porque não está chovendo, e a gente vai ter um tempo de estiagem, ou seja, não vai chover até setembro, outubro, ou sei lá quando, geralmente até esse período, a gente não vai ter chuva. E a gente só tem o quê? 15%, em alguns, 18%, alguns 20%. Como é que a gente vai ter todo esse tempo aí? Aí no frio a gente toma um banho mais demorado, porque é quentinho, gostoso, a gente vai, de uma outra forma, a gente gasta mais água também, mas a gente tem um problema de crise de água também. É aquele equilíbrio, o mais, o menos está dando menos. É uma crise que a gente está vivendo. Os impostos estão aumentando. Se vocês não perceberam, nesse período de bonança, houve recorde de arrecadação nos impostos. Aí você vê como que isso vai acontecendo? Vai aumentando aqui, aumenta ali, e o governo vai tendo recordes de arrecadação. A outra coisa que está acontecendo agora também, já começou a partir do ano passado, é a saída do capital estrangeiro, ou seja, o pessoal está com medo de investir no Brasil. Então eles estão começando a tirar o dinheiro do Brasil, ou seja, isso significa o quê? Que vai ter menos dinheiro circulando, isso significa o quê? Que vai ter menos emprego, então é uma cascada que vai acontecendo. Outra coisa que complicou também é a corrupção. A gente ouve falar muito desse problema do petrolão, que é uma forma de corrupção em que, quando uma empreiteira vai prestar serviço, a empreiteira faz uma articulação ali para ele poder ganhar a licitação, para ele poder trabalhar naquela obra. Então é feito um desvio, paga-se a mais para a empreiteira, mas a empreiteira vai e devolve e paga outras pessoas envolvidas no esquema. Só para você ter uma ideia, o Petrolão ele deu um prejuízo de 6 bilhões de reais para a Petrobras. Fora a ação que, na verdade, são vários investidores estrangeiros. Então, essas pessoas estão entrando com uma ação contra a Petrobras porque eles tiveram essa perda. Peraí, a gente perdeu dinheiro. Então, eles estão entrando com uma ação, então vai ter mais perdas aí ainda. Aí apareceu uma coisa nova, uma novidade, que é o Zelotes. Zelotes é um outro problema de corrupção. Só para você ter uma ideia, Petrobras, 6 bilhões. Você tem ideia do que é 6 bilhões de reais? Você tem noção? Eu também não tenho. Eu não sei o que é 6 bilhões de reais. Mas agora os Zelotes é um outro sistema de corrupção que, na verdade, assim, era um órgão que recolhia os impostos atrasados das empresas. Então, empresas que estavam com seus impostos atrasados, existe um órgão do governo que recolhia os impostos dessas empresas, eles cobravam. Só que o que eles faziam? Você deve 1.000? Então vamos fazer o seguinte, em vez de colocar 1.000, eu vou colocar 100, mas você paga 300 para mim, beleza? Esse era um esquema de corrupção. A pessoa pagava 100, você ficava mais barato, né? Você, em vez de pagar 100, você paga os 100, pagar 1.000, você paga os 100 aqui, 200 ali, paga 300, sai mais barato. Esse é o sistema de corrupção dos Zelotes. Fora aqueles que recebiam isenção. Só que, você sabe quanto que foi de rombo por causa só esses Zelotes? 19 bilhões de reais. Você tem noção disso? Pior ainda, né? Menos noção ainda do que eu tenho desse 19 bilhões. Com tudo isso, está surgindo o problema do desemprego. Assim, talvez a gente conheça alguns irmãos aqui que trabalham em construtoras. E por causa disso, as construtoras pararam. Eles não têm mais obra. Tem, mas na verdade está parado. Existem várias estatísticas, mas dizem que mais de 150 mil pessoas já foram demitidas por causa desse processo aqui.
Isso é na primeira instância, daqueles que trabalham diretamente, mas existe uma cadeia por trás. E alguns dizem que vai chegar a 200 mil, 250 mil desempregados envolvidos nessas empresas, não que a pessoa esteja envolvida, mas que trabalham nessas construtoras. A gente sabe que o ramo de automóveis, fabricantes de automóveis estão dando férias coletivas, já está ficando complicado, aquele que trabalha com venda já está ficando complicado também, porque não está vendendo. Se você não trabalha, como é que você vai comprar um carro novo? Não tem como comprar. E se você não trabalha, como é que você vai pagar o seu empréstimo que você fez para você comprar a sua casa nova? Existe uma crise aí. O mais, o menos, está dando muito menos. Isso é uma crise que a gente vai enfrentar a partir de agora, 2015. E aí, o que vai ter que fazer? O governo fala sobre ajuste fiscal, todo mundo fala sobre ajuste fiscal, a gente tem que fazer um ajuste fiscal. O que é ajuste fiscal? Mais por menos tem que dar pelo menos zero ou mais. Essa é a conta que tem que fazer, a conta tem que bater. O governo gastou mais do que tinha. O governo gastou muito mais do que aquilo que ele podia pagar. E aquilo que acontece, a conta está dando negativa. Então eles vão ter que falar assim: nós temos que conseguir cortar as nossas despesas. Não tem como, a gente vai ter que cortar. Aí vai cortar onde? Saúde, é onde eles gastam. Saúde, obras, educação. As universidades estão em crise. A maior parte das universidades estão em crise. Por quê? Porque não está recebendo mais verba. Isso afeta diretamente a nossa vida. Porque você vai lá você vai usar o sistema único de saúde, vai complicar. Porque não tem mais verba. Olha, eu preciso de um medicamento. Puxa, acabou. Quando que vai vir? Puxa, não sei. Está em processo de licitação, o governo está liberando a verba. Problema de estrada. Como é que a gente vai recuperar as estradas? Então, existe um problema generalizado que vai começar a desencadear a partir desse ano de 2015. Vai ficar muito mais pesado, porque o governo disse que vai fazer o ajuste fiscal. E na verdade já tinha que ter feito antes, eles já sabiam disso. Mas, porém, tem o problema das eleições, aquela coisa toda. Eu estou falando, não é para você ficar com raiva, tá bom? Eu fui pro culto hoje, eu estou com raiva. Eu não devia ter ido no culto hoje, eu estou nervoso. Não, irmão, não fica nervoso não, tá bom? Fica em paz aí, tá tudo bem, calma, tá bom? Porque tem coisas legais também. Por exemplo, uma coisa legal que acontece aqui. A Dilma Rousseff, tem uma coisa legal que ela falou. A crise brasileira é grave. Ela percebeu, isso é um bom sinal. Porque senão ela fala, puxa, eu não sabia. Não, mas ela sabe. Ela já falou que é grave. Então, isso é legal, isso é bom. Foi o pronunciamento dela no dia 8 de... Tadinha das mulheres, né? Mas foi no dia das mulheres, não sei se ela quis dar uma indireta para a mulherada. É o seguinte, eu sei que vocês estão pleiteando o Dia Internacional da Mulher, eu sei que vocês querem muitas coisas, mas não vai dar, tá bom? Então, nesse dia, no pronunciamento, ela disse: a crise brasileira é grave. Isso é muito bom. Aí tem um jornal, Financial Times, um jornal europeu, ele diz assim: a crise no Brasil vai piorar antes de melhorar. Se o governo fizer a tarefa dele e todos os demais fizerem a tarefa fazendo com que a conta do mais com menos fique mais, melhora, entendeu? Isso é básico. Então, se todo mundo fizer a sua lição de casa, melhora. Mas antes de melhorar, vai piorar. É a previsão, isso foi no dia 23 de março de 2015. São analistas do exterior fazendo uma análise a respeito do Brasil. Agora eu fiquei desanimado. O que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? E aí, José? É o José da Bíblia. E aí, José, o que você fez? O que a gente faz? A gente vai sentar e chorar? A gente vai sentar na frente da TV, assistir Jornal Nacional, a gente começa a xingar. É isso, porque presidente, porque político, porque... E aí, você vai sentar e vai ficar nervoso? Você pode até ficar nervoso, mas e aí? É só isso, será que resolve? Você vai... Dizem que a previsão de começar a melhorar um pouquinho é 2018. Por quê? Porque, na verdade, aí tem uma outra crise que vai ter, que é uma crise política. Que talvez você já deve estar assistindo. A Igreja de Cultura também, viu? Vai ter uma crise política. Por quê? Porque, na verdade, os políticos não vão querer aprovar o ajuste fiscal. Porque pega mal.
Quem que votou, assim vai, por exemplo, o que vai ser o ajuste fiscal? Qual é a tabela da saúde? Quem que votou a favor? Eu não vou votar a favor desse negócio, não. Meu partido vai votar a favor, depois na hora da eleição, os camaradas vão dizer, tá vendo aquele político ali? Votou contra o investimento na saúde, na educação. Não vota nesse. Então, isso vai ser usado, com certeza, entendeu? E aí cria uma crise política, porque o governo precisa fazer um ajuste fiscal, mas os políticos não vão querer fazer porque vai sujar o nome dele. O PMDB não quer fazer, por quê? Porque ele está como vice da presidência, certo? E ele não vai querer, por quê? Porque vai sujar o nome do PMDB para depois. Você viu o probleminha que a gente tem aqui? Tem que fazer, mas não quer fazer. Porque se fazer, vai sujar o nome, vai ter que fazer. Entendeu? Bom, é isso que está acontecendo. É essa situação que a gente vive. Por isso que em 2018, que vai ser a nova eleição, talvez a crise comece a mudar, comece a ter uma perspectiva diferente. Então, é a situação que a gente está vivendo. E aí, José, o que José fez? No versículo 37, a gente vai lá no finalzinho do 37, diz assim, quando José explica o plano para Faraó, e a gente vai estudar, vai ler um pouquinho sobre esse plano. Mas depois que o José explica esse plano para Faraó, sabe o que o Faraó fala? José, esse plano é bom, hein? O plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Mas José, rapaz, está legal, ficou bom. Ficou legal mesmo. Então, a primeira coisa, estabeleça um plano. Pense em alguma coisa. Olha, sabe o que acontece quando a gente está em crise? Qualquer nível de crise. Pode ser no relacionamento, pode ser nas finanças, pode ser no trabalho, em qualquer instância da sua vida. Quando você tem uma crise, se você não faz nada, a possibilidade de acontecer nada, qual que é? 100%. Se você não faz nada, não vai acontecer nada, meu filho. É isso que acontece. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que ter um plano, você tem que pensar em alguma coisa. Tem que pensar, não precisa ser complicado desse jeito desse cara aqui não, tá bom? Porque se faz o seu plano complicado, complica. Aí, não é bom também, mas você tem que ter plano, tem que pensar em alguma forma de fazer a tua conta bater do mais por mês ser igual a mais. Porque se você não fizer nada, nada vai acontecer, e na verdade o menos vai ficar cada vez menos. Então, tenha um plano, estabeleça um plano. Mas não faz plano louco. Eu vou vender tudo, vou morar num trailer. Você tem que pensar e ponderar se vale a pena ou não. Como é que você vai fazer no banheiro? Como é que você vai tomar banho? Como é que vai ser o convívio com sua criança? Dentro do trailer? São coisas que você tem que pensar. Eu vou mudar do país. Tudo bem, você vai mudar, mas você vai para onde? Você conhece a língua? Conhece a cultura? Você sabe como funciona lá? Você sabe como é a legislação lá? Você sabe que quando a gente sai de uma cultura e vai para outra, a gente tem crise também? Tem muitas pessoas que entram em depressão profunda por causa dessas mudanças. Sabe por quê? Porque quando você vai num país, ainda mais quando você sai de um país que está em crise, certo? Quando você, por exemplo, se vem alguém aqui de um país que está bem, da Suíça, olha, vim morar no Brasil. Puxa, rapaz, que legal, seja bem-vindo, Deus abençoe. Puxa, você é bem-vindo aqui. Agora, se vem alguém de outro país que, sei lá, está esquisito, já veio trabalhar aqui, né? Já está faltando emprego aqui, o cara vem ainda trabalhar. O cara diz que pagando R$10 por cara um dia, tá bom para ele, e você cobra 100. Quem perto de 10, né? É barato, já estamos em crise aí você já fica meio preconceituoso. É isso que acontece. A gente acha que não, mas é isso que acontece. E aí, se você sai do Brasil em crise, você vai num país que está bem, o que esse brasileiro vai fazer aqui? Você vai sofrer rejeição? Seu filho vai sofrer bullying? E aí, será que valeu a pena ou não? São coisas que você tem que pensar. Não estou falando que não é possibilidade, você tem que pensar a respeito. Pense em planos, mas você tem que pensar. Coloque as possibilidades mais loucas, mas coloque no papel, pensa e estabeleça um plano. Porque sem plano você não muda. A diferença de José, que ele interpretou o sonho de Faraó. Olha, Faraó, o teu sonho é isso, 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 isso. Ele não parou por aí. Faraó, faz o seguinte, faça isso, isso, isso e isso.
A gente viu o Brasil perdendo 7-2. Desculpa, 7-1. Isso, 7-2 não foi? Tá vendo? O Brasil perdendo 7-2. A gente tinha um monte de técnico falando, mas esse técnico tinha que fazer isso, tinha que trocar esse, tinha que fazer não sei o que. A gente dá um monte de ideias. Tudo bem, se você estivesse lá mesmo, o que você faria? Será que você realmente tem um plano para valer? Ou é só um palpite? Porque a gente fala mal de todas as coisas, a gente interpreta bem, a economia está um lixo mesmo. Mas e aí, tá bom, o que você vai fazer? A gente precisa ter um plano. Então, José tinha um plano. A outra coisa, versículo 33. Qual que é o plano de José? Aonde ele começa? Ele fala assim, olha, Faraó, procure agora um homem criterioso e sábio. Procure um homem criterioso e sábio. Criterioso, sabe o que significa? Ajuizado. Que tenha juízo. Que ele compreende, que ele observa, que sabe discernir as coisas. E sábio, hábil em trabalho técnico, ou seja, que sabe resolver o problema. Conhecedor. E quando a palavra fala sábio, sábio no sentido que ele sabe como resolver. Então, nós precisamos buscar sabedoria. Não adianta você dar uma de novo. Deus proverá. É só orar que Deus faz. Deus faz sim. Mas nós precisamos buscar de Deus sabedoria. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Aonde eu vou mexer? O que eu preciso fazer? Nós precisamos fazer isso. Sabe que sempre tem algo novo para aprender. Às vezes a gente tem vergonha de perguntar para as pessoas. Sabe uma coisa que nos faz cair? É o orgulho. O que nos faz tropeçar é a vergonha que a gente tem de falar com alguém que fala assim, olha, irmão, irmã, eu estou tendo um problema assim na minha família, na minha casa. A conta lá em casa, o mais com menos está dando menos. E eu não sei como resolver. Você está buscando sabedoria. Porque se você não busca, a gente se enrola e a gente não sai do buraco. Qual foi o problema dos governantes até agora? Está tudo sob controle. Está tudo certo. Está tudo bem. As contas estão fechando. Não, está acontecendo. Está tudo. Enquanto não existe um reconhecimento de que existe um problema, é um problema. Você não vai buscar sabedoria enquanto você não sentir que precisa de sabedoria. Porque se você acha que você sabe, você não busca sabedoria. Só que muitas vezes a gente não sabe mesmo. Às vezes a gente está no buraco e não sabe como sair. E fica lá. Nessa crise hídrica, o governo do estado de São Paulo mandou chamar uma pessoa lá dos Estados Unidos e falou assim, olha, vocês que têm experiência, vocês que administram a água no meio do deserto, nós precisamos de ajuda. É isso que nós precisamos fazer. Irmão, eu preciso de ajuda. Irmã, eu preciso de ajuda. Eu preciso de sabedoria, eu preciso de entendimento. Não adianta você sentar e chorar as pitangas. Precisamos pensar em buscar ajuda também. E muitas vezes o orgulho não nos permite. Então, busquem ajuda. Busquem sabedoria. Busquem entendimento. Coisa que a palavra de Deus fala no versículo 33 e 34. José fala assim, olha, escolha um homem e coloque ele no comando. A outra coisa que ele diz assim, estabeleça supervisores. Isso significa o quê? Tem que trabalhar em equipe. Na sua casa, você tem que trabalhar em equipe. Se a conta da tua casa é mais ou menos, está dando menos, toda a tua casa, a tua família tem que trabalhar de forma que essa conta mude. Às vezes a gente não quer, por medo de, minha esposa vai ficar chateada, meu marido vai ficar chateado, meu filhinho tadinho dele, eu não quero sofrer a privação que eu queria comprar carrinho, eu queria tomar sorvete, eu queria fazer tanta coisa,
Queria ir no cinema, mas eu, cuidado da minha mãe, não vou pagar, eu não fui. Então eu quero fazer para o meu filho. Os filhos têm que fazer parte desse processo de ajuste fiscal na tua casa também. Filho, eu sei que você gosta de cinema. Você gosta de cinema 3D? R$50? Vamos no cinema aqui, R$15, pode ser? Hoje pode alugar um filme DVD, R$3,50, pode ser? É igualzinho. Mas é isso que a gente tem que fazer. Ah, você vai no shopping, tomar um lanche, R$45? Filho, a gente pode passar lá na mercadista, a gente compra um pão Puma. Puma existe ainda? Existe, né? A gente compra um pão de forno, a gente faz assim parecido, pode ser? A gente está brincando, a gente faz um quisuco. Quisuco tem também, né? É a consultora aqui de cozinha. Quisuco. A gente faz um quisuco quente de 3 litros e a gente guarda para o jantar. Pode ser, filho. Sabe por quê? A gente está fazendo um ajuste fiscal em casa. Porque a conta do mais com menos está dando menos. A gente tem que fazer a conta do mais com menos, tem que dar mais. Pode ser, filho. Eles têm que participar. Todo mundo tem que participar. Porque se você... E essa questão de você colocar alguém no comando, não precisa ser o homem, necessariamente. Que eu controlo as finanças de casa, porque minha mulher está louca, viu? Não. A Noemi controla muito bem as finanças de casa, em casa. Então, em casa, se a gente está passando por uma crise, olha, Noemi, o negócio está feio. Então, Noemi, você pode começar a controlar? Posso. Todos os meus cartões com você, os talões de cheque estão com você, é você que vai controlar. É isso que tem que fazer. Ah, não, eu que tenho talvez mais facilidade, então eu vou fazer. Mas ela precisa estar sabendo, e os meus filhos precisam estar sabendo. Precisamos trabalhar em equipe. Porque se a gente não trabalha em equipe, eu economizo, a Noemi vai lá no shopping e compra uma bolsa. Puxa, precisamos comprar só isso, tá bom. Aí ela começa a economizar. Aí o Paulinho vai lá e compra um celular novo. Você comprou um celular novo, e agora? A conta nunca vai fechar. Precisamos trabalhar em equipe, precisamos trabalhar em conjunto, precisamos trabalhar juntos. E é isso que a palavra de Deus fala. José fala, olha, coloca uma pessoa no comando e coloca supervisores para trabalhar junto. Num só propósito. Qual que era o propósito? Aí tinha um plano também. Eu queria que você lembrasse assim, 1/5. Armazena 1/5. Não é a conta que você tem que fazer na tua casa, tá bom? Então todo 1/5 de alguma coisa eu vou guardar, né? Pode ser e pode não ser, depende. Mas o que qual foi a sugestão de José? Olha, tudo que for recolhido, né, nessa época de vacas, né, grandes, gordas, né, vacas boas, essa colheita, 1/5 a gente vai guardar durante 7 anos e fazer estoque de trigos que serão armazenados nas cidades. Se eu tivesse lá fora, eu falava a mesma coisa. É simples, não é? Isso é fácil demais. Então eu faço assim mesmo. Você já pensou na logística disso aqui? Quanta mula você tem que ter para carregar todo dia essa movimentação? Quanta carroça você tem que fazer? Imagina, aquela fartura, produzindo, recorde de produção de soja, de trigo, né? E aquela produção. E aí, qual é a logística disso aqui? E o armazém, onde que ele vai deixar no tempo? No vento? Vai chover, vai estragar, então a gente vai ter que ter uma estrutura para armazenar isso daqui. E quem que vai transportar? Qual o tamanho da carroça? Quantos cavalos a gente precisa? É uma logística que você tem que pensar, e eu tenho certeza de que depois de Faraó entrega para José, José, é tu mesmo, filho. Ele pensou em todos esses detalhes. Nós precisamos fazer isso também, porque aí a conta bate. Se tem uma super safra, se tem em abundância, se você tirar 1/5 daquela abundância e você guarda, aquilo está bem guardado. O dia que você precisar, você tem. Agora, por favor, geralmente o pessoal pós-guerra, os meus avós tinham esse costume. Eles guardavam tudo. Opa, tem um pedaço de pão rasgado, guarda. Pote de margarina, guarda tudo. Aquele pedaço de plástico que do botão do ventilador caiu, guarda também. Tupperware furado, guarda tudo. Cabelo cortou, guarda também, porque pode ser que precise. O brinco que quebrou, guarda. E guarda tudo, pano, tudo. Então, você imagina, né? Aí fica aquela montoeira de... Não precisa, é só 1/5, tá? Não precisa ser tudo. Resto de comida
ainda guarda porque ele vai comer depois. Eu lembro de uma senhora que ela tinha, assim, tadinha, era mais idosa e ela guardou as coisas na geladeira para comer, porque ela tinha acabado de jogar, mas depois ela teve uma infecção alimentar porque estragou, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer com discernimento, mas são coisas que a gente tem que fazer, querido. Se você não deixar um saldo positivo no final, a conta nunca vai bater. Deus proverá. Deus pode prover sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E aí tem várias ideias que você pode fazer. Eu vou contar uma que eu fiz em casa. Você não precisa fazer, tá bom? Porque aí tem a logística da sua casa, então pode ser que não funcione, mas eu até falei para mim e vou compartilhar. Eu não sei se na casa de vocês como que é a descarga. Se é aquele antigo que fica na parede, que você puxa a cordinha, ou tipo essa da igreja de Libra, ou bom, em casa são aquelas caixas acopláveis que ficam, né, perto do vaso sanitário, tem a caixinha ali. E ali é fácil você tirar a tampa, certo? Aí começou assim, aí começou essa crise hídrica, eu acho que tem que economizar água, porque está faltando água, então a gente tem que fazer nossa parte. Aí, como o nosso chuveiro demora para esquentar, eu coloquei um balde velho, coloquei lá, então liga o chuveiro e deixa lá. Mas só que antes jogava no ralo, mas agora não, a gente coloca no balde e deixa lá. A hora que esquentou, tira o balde e a gente toma banho. E aquilo lá eu usava para colocar na caixa de descarga ali. Aí eu olhei a caixa de descarga e vi uma boia. É que de casa não é aquele que tem 2 botõezinhos. Eu não sei se na sua casa tem 2 botões, aí já passa, mas em casa não é. Aí eu olhei aquela boia e vi aquela haste. E aí, cada fluxo, cada aperto que você dá ali vai 6 litros de água. Aí eu olhei aquilo lá, vou fazer um negócio aqui. Aí eu peguei aquela haste e dobrei para baixo. Aí ele fica retinho, então ele vai subindo e para a água. Aí dobrei o negócio, ele para aqui. Então, eu calculo que a gente economiza 1 litro por descarga. Então, lá em casa, eu coloquei assim, somos 4 pessoas. Tem mais 2 pessoas que estão lá com a gente também, porque nosso escritório fica lá, então 2 pessoas trabalham lá com a gente e usam o banheiro também. Eles são muito gente boa, mas faz xixi e número 2 também. Né? Todo mundo faz, em casa também. O pastor também faz. Entendeu? Então, eles fazem também. Aí, a cada 3 vezes por semana, vai uma moça também para ajudar a fazer a limpeza, aquela coisa toda em casa. E ela, gente boa também, mas também faz número 1 e faz número 2 também. E usa também. Então, mas assim, eu fiz um cálculo, só para você ter uma ideia, de 4 pessoas, e a média que se calcula, geralmente, 6 vezes ao dia. Que uma pessoa, a média, tá bom? Tem gente que toma muita água, vai mais vezes, tem que vai de menos, então, enfim, a média é 6 vezes por dia. Aí eu fiz um pequeno cálculo, tá? Então, são 6 litros que a gente economiza por 4 pessoas num dia. Ou seja, assim, são 4 litros, não é isso, né? São 4 litros por vez. Então, 6 vezes 4, 24. Então, a gente economiza 24 litros por dia. Certo? Se a gente multiplica 24 litros por dia por 30 dias, um mês, a gente economiza 720 litros. 720 litros. Nós 4. Agora, se a gente junta os nossos companheiros que estão lá, a gente chega a 1000 litros por mês que a gente economiza de água. Agora, aí você vê na tua casa, não precisa fazer na tua casa, tá bom? Então, agora me empolguei, não precisa fazer não, tá bom? Mas se o seu marido fizer, tudo bem. Mas se o seu marido não, em casa não funciona. Você vê o tamanho do meu marido? O cara tem 2 metros de altura, você não sabe o número 2 do cara. O 6 litros não dá, entendeu? Tem que fazer 12 litros, parecer na metade do ano. Tudo bem, não tem problema. Às vezes pode acontecer um detalhe. Aí você reserva, você tem 3 banheiros lá, ou tem 2, um você deixa para ele, com 6 litros. Às vezes você tem que levantar a bola até mais para cima, para entrar mais água. Tudo bem, você deixa aqui na sua. Mas você, a esposa e as crianças que usam menos, então vai lá no torcido, lá você economiza. São ideias simples, mas que fazem diferença. Eu quero dizer para vocês que a gente conseguiu economizar água lá em casa. A gente reduziu assim, o valor que a gente pagava, a gente estava pagando praticamente a metade do valor. Só por causa disso. O pessoal não sabia, né? Agora os de casa já sabem já. Mas é isso, são coisas simples que a gente faz. Então,
Economia. Tem coisa que você compra 6 Danones para o seu filho, 5 você joga fora, porque estraga. Compra um só. Não é? É coisa simples que você pode fazer e que você pode economizar. Eu tenho que comprar um monte, porque às vezes o problema é a questão de autoestima. Aí que é o problema. Porque a gente acha, mas na minha vida inteira, sempre comprei 6 Danones. É uma afronta ter que comprar um só. Isso não permite, não aceito. Meu filho, não tem jeito. Se o está com mais que está dando mês, tem que comprar um Danone só. E olha lá, se reclamar, não compra nenhum. Entendeu? Mas a gente tem que fazer, porque às vezes a gente acha que essa questão de autoestima, de manter o que as pessoas olham, e às vezes tem parente que é folgado, que abre a geladeira. Nossa, meu, você está mal, tá? Não tem nada naquela geladeira, não. Põe cadeado, então não deixa o cara abrir. Entendeu? Põe chave, você, dá um jeito, mas assim, entendeu? Você não precisa se preocupar com a questão de autoestima, porque quando é ajuste fiscal, quando é ajuste, quando é crise, não tem que ter problema de autoestima, porque na verdade muitos naufragam com o problema de querer manter a sua estima nas coisas que você tem em casa, e na verdade não funciona, não serve, não adianta, porque aí o rombo vai ser maior depois, porque aí a vergonha vai ser maior. Então, tenha essa disposição de fazer esses ajustes em pequenas coisas. Mesmo que você ache que você se for necessário, por exemplo, você trocar de carro, você tem 3 carros em casa. Tem que ter 2. Tem que ter 1. E se não tiver nenhum também? Não tem um ônibus? Qual é o problema? Imagina eu andar de ônibus, que coisa. Não, e daí? São momentos e fases que a gente vivencia, que a gente tem que fazer, coisas. Então, não tem vergonha. E uma coisa muito interessante, no versículo 39, sabe o que Faraó disse para José? Disse Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Olha, o Faraó, assim, o reino ali, o Egito, naquela época, era um país muito forte, era um país inteligente, era uma potência naquela época. Eles eram inteligentes, eles conheciam muitas coisas. Mas aí Faraó procurou entre todos os sábios do reino uma solução. Tipo, o que é isso? Você viu a solução simples de José? Mas sabe o que Faraó disse? José, uma vez que Deus se revelou a você, uma vez que Deus está com você, uma vez que você conhece a Deus, uma vez que Deus fala com você, uma vez que você tem relacionamento com Deus, uma vez que você busca a Deus, não tem homem melhor para fazer essas coisas do que você. A questão não é simplesmente guardar um quinto, não. A questão é o seu relacionamento com Deus. E nesses momentos de crise, a gente quer dar a nossa solução por nós mesmos. Muitas vezes a gente quer falar: Deus, o Senhor não está cuidando de mim. Eu quero deixar, eu não vou mais acreditar no Senhor, porque eu estou orando, as coisas não estão acontecendo. Busca ao Senhor. Dependa dEle, peça a Ele inteligência, peça a Ele sabedoria, peça a Ele algo novo, diferente. Não faça o que todo mundo está fazendo, porque o que todo mundo está fazendo quer mudar de país, de cidade, de trabalho, de tantas outras coisas. Mas pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu mude? O que o Senhor quer trabalhar na minha vida? Busque ao Senhor. Porque eu sei que José, naquele dia em que ele foi chamado para falar com o Faraó, eu tenho certeza que ele orou ao Senhor: Senhor, me ajuda, me dá sabedoria para falar com este homem. Porque ele diz assim: a interpretação é Deus que dá. Você pode interpretar de uma maneira diferente, de tal forma que todo mundo está interpretando.
Todos os analistas e todas as pessoas especializadas podem estar dizendo uma coisa a respeito de você. Olha, você vai sofrer, você vai ter esse problema, você vai ter isso, você vai ter aquilo outro. Mas quem determina a tua história é Deus. Não são as pessoas, não é a sociedade, nem o presidente. É o Senhor. Mas busque ao Senhor. Esteja nele. Busque Ele. Tenha ideia dele. Eu sei que Deus vai dar graça para a gente passar por esse momento difícil, que a gente vai enfrentar sim, mas é nesses momentos de crise que a gente aprende muita coisa. Eu aprendi a economizar água em casa por causa dessa crise, porque antes eu não tinha consciência, mas hoje eu vejo como é bem precioso para a gente. E aí a gente vai ter essas crises, a gente vai entendendo que as coisas que nós temos, as coisas que usamos, são tão preciosas, presentes de Deus, que a gente tem que cuidar com tanto carinho aquilo que Deus nos deu. E a gente esbanja, coberto, joga fora, quebrou, joga fora. Vamos cuidar com carinho daquilo que Deus tem nos dado. Vamos utilizar as coisas que Deus tem nos dado. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude a passar essa crise. E uma coisa que vai fazer diferença para nós como povo de Deus é que a gente esteja junto nesses momentos de crise. A gente não tem que julgar ninguém. Mas aquele irmão, não, mas aquela irmã, nós estamos aqui. Olha, o que aconteceu com esse 1/5 que foi armazenado no tempo das vacas magras? Ele foi distribuído. Foi cobrado? Sim, foi cobrado, mas foi distribuído. Não se reteve o que foi guardado, mas ele foi distribuído para todo o povo, para que ninguém passasse fome. E é assim que tem que ser a nossa comunidade, o corpo de Cristo também. Nós temos que ser um pelo outro. Se você tem sobrando, se o teu 1/5 ali está grande, então compartilhe de uma forma sábia, de uma forma ordenada, de uma forma saudável. Mas compartilhe. Porque se tem sobrando o teu 1/5 ali, porque Deus sabe. Porque pode ser que alguém está clamando a Deus, tem misericórdia, porque eu não sei o que fazer. Então a gente tem que estar aberto para isso. Então que o Senhor nos dê graça. E que quando as pessoas, quando os faraós do mundo olharem para essa comunidade, olhar para você e para mim, eles olhem e falem assim: olha, verdadeiramente Deus está no meio de vocês. Porque a praga não tem alcançado vocês. O que vocês estão fazendo? O que acontece? Como vocês estão fazendo? Aí você vai poder dizer: o Senhor meu Deus é aquele que me dá graça e sabedoria nesses tempos difíceis. Está apertado aqui também? Está apertado também. Mas a gente está fazendo a lição de casa. Vamos fechar nossos olhos? Por favor, será que nós vamos mostrar que a gente é bem científico? Para que isso não... Sim, a gente pode falar sobre esse assunto numa outra oportunidade, tá bom? Ela falou a respeito do dízimo, oferta. É aquilo assim, só para explicar, né? Algumas comunidades, ainda nesse tempo de crise, aperta mais ainda. Irmão, tem que ser fiel. Agora que você vai dar para você fazer uma prova. Irmã, isso é você com Deus. É o teu relacionamento com Deus. É o teu propósito com Deus. Se Deus falar para você que é para você dar o seu dízimo, você dê o seu dízimo. Se é para dar 2 vezes o teu dízimo e é o teu propósito com Deus, porque Deus te tocou, porque é o teu 1/5 e você quer fazer isso, assim seja e Deus te abençoe. Se no teu coração você olhar e falar: eu não quero ofertar, porque eu acho que vai ser mal usado, então não dê. Retenha, guarde para você. E você fale para Deus: Deus, eu não vou por causa disso. É o teu propósito com Deus, porque uma oferta, um dízimo mal dado, com má intenção, não é bom, não acrescenta, não edifica. Então, dê com discernimento, dê com alegria, mesmo nos tempos de crise. Senhor, eu te dou graça. É um dízimo, o que é? É uma oferta de gratidão a Deus. Você está devolvendo aquilo que Deus te deu, uma parte dele. Então, é oferta de gratidão. Se não vem daí, então, aí você tem que pensar: puxa, eu preciso repensar a forma
como eu estou agradecendo a Deus. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos fechar nossos olhos, vamos pedir para o ministério do louvor vir à frente. E nós vamos fazer a ceia do Senhor também. Eu creio que nós precisamos reafirmar esse compromisso com Deus. Esse compromisso de dizer: Senhor Deus, é o Senhor que está à frente da minha vida. Senhor, eu tenho uma aliança contigo. E uma das promessas de Deus é que aquele que crê no Senhor nunca, jamais mendigará pão. Eu tenho certeza, meu querido, minha querida, que você vai ser sustentado por Deus todos os dias da sua vida, independente daquilo que aconteça no país, no mundo, na sua família, no seu trabalho, seja o que for. Deus vai te sustentar, porque isso é uma promessa de Deus. Vamos fechar nossos olhos. Eu vou pedir para alguns irmãos, eu vou pedir para o irmão João nos ajudar, vou pedir para o irmão Ricardo nos ajudar também. Oi, Ricardo lá do fundo também. Você pode nos ajudar se puder ser também. Vou pedir para o irmão T também nos ajudar, por favor. Você vai receber um cálice de uva e vai receber o pão. Eu vou pedir para vocês segurarem, aguardarem para a gente tomar a ceia juntos. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Deus é Espírito vivendo em mim. E este é o meu
Isso é o melhor porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer por podermos fazer parte, Senhor Deus, do teu corpo. O Senhor nos aceita como nós somos. Não importa, Senhor Deus, a nossa aparência física, não importa a nossa origem, não importa diante da tua presença qualquer requisito ou qualquer valor que o mundo me atribui, que nos atribui, mas porque o Senhor nos olha como filhos e filhas. Queremos te agradecer, a Deus, porque podemos tomar parte deste corpo, e queremos te agradecer por este pão, que representa o teu corpo, que representa o Senhor, que foi dado na cruz, que se deu na cruz para morrer em nosso lugar, para que a gente pudesse ter vida. E hoje, Senhor Deus, queremos celebrar, Senhor Deus, a ceia do Senhor, e nós cremos que o Senhor está aqui presente conosco. Senhor Deus, nós queremos renovar, Senhor Deus, o nosso compromisso contigo, de declarar, Senhor Deus, que tu és o nosso Senhor e o nosso Deus. Então nós queremos comer esse pão juntos, tomar esse pão juntos. Vamos comer o pão juntos agora? Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Querido Deus, queremos te agradecer, porque através, Senhor Deus, deste cálice de uva, podemos nos relembrar do teu sacrifício, do teu sangue derramado por cada um de nós, por este pacto que temos contigo. E como parte, Senhor Deus, deste pacto, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor nos sustenta e o Senhor nos guardará, porque até as aves do céu, eles têm o seu alimento. Eles não plantam, mas eles têm o seu alimento. E a tua palavra diz que nós valemos muito mais do que os pássaros. E o Senhor alimenta cada uma delas. E eu sei, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos, ó Deus, por tua provisão. Eu sei que o Senhor tem nos quebrantado, Senhor Deus, através dessas oportunidades, dessas crises que vêm, para que o Senhor nos ajude a lembrar desta aliança que temos contigo. Vamos tomar agora o cálice juntos? Vamos nos colocar de pé, meus amados. Senhor Deus, louvado seja o Senhor, porque o mesmo Deus de José, o mesmo Deus maravilhoso, poderoso, o mesmo Deus que naquele tempo fazia maravilhas e sinais, que naquele tempo falava com as pessoas, que interpretava sonhos, que dava sabedoria aos teus servos, que fazia prosperar aqueles que te temiam. Esse mesmo Deus de José é o Deus que nós louvamos e cultuamos hoje. O mesmo Deus vivo naquele tempo é o Deus vivo que está aqui conosco. Então, Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos, porque as crises vêm, as adversidades, elas acontecem e vêm,
Mas, Senhor Deus, o Senhor nos livra de todas elas. A Tua palavra diz que o Senhor nos livra de todas as adversidades da vida. Ajuda-nos, ó Deus, a somente a olhar para o Senhor, a caminhar e andar por estas crises com o Senhor. Que a gente não abandone ao Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, mesmo que as flores do campo não floresçam, mesmo, Senhor Deus, que a videira não deu o seu fruto, mesmo que os montes se estremeçam, Senhor Deus, a nossa confiança que esteja no Senhor todos os dias da nossa vida, porque aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado, diz a Tua palavra. E é nesta promessa que nós temos crido, Senhor. Que o Senhor então abençoe o Teu povo e a Tua igreja que está aqui nesta manhã. Senhor Deus, o Senhor sabe daqueles que estão aqui, Senhor Deus, já estão vivenciando e experimentando e passando, Senhor Deus, por esta crise. Senhor Deus, experimentando, talvez perdendo, Senhor Deus, as suas noites de descanso, de paz, por causa, Senhor Deus, dessa crise, Senhor Deus. Pai, nós oramos pedindo para que o Senhor venha abençoar a cada um dos Teus servos, dá sabedoria, dá criatividade, dá inteligência, dá discernimento, dá ideias que ninguém jamais pensou, Deus, mas que os Teus servos tenham, Senhor Deus, esta unção do Senhor, esta sabedoria do Senhor, este mover do Senhor sobre cada um destes, para que eles, ó Pai, possam atravessar esta crise de uma forma graciosa, de uma forma sustentada pelo Senhor. Vai ser um momento de haver, sim, vai ser difícil, mas com o Senhor conosco, o Senhor nos dá graça. E aqueles, ó Pai, que o Senhor tem dado graça de poder ajudar o seu 1/5 no seu celeiro, dá, Senhor Deus, a eles também graça, para que eles possam saber administrar tudo aquilo que o Senhor tem dado, para que, Senhor Deus, nos tempos difíceis também, eles possam abrir os seus celeiros e compartilhar, Senhor Deus, de alguma forma, abençoar, Senhor Deus, de alguma forma, porque o sustento de uma pessoa ou de alguém pode ser que não esteja na mão desse alguém, mas pode ser que está no celeiro do outro. Então, Senhor Deus, amolece, quebranta, dá-nos entendimento, dá-nos, ó Deus, um coração propício a abençoar, ó Deus, para que esta comunidade, para que esta igreja, para que este povo, Senhor Deus, possa passar por esses anos que virão, e passando por esses anos, ainda, todos aqueles que estão aqui, permaneçam no Senhor, e possam honrar e glorificar o Teu nome, e dizer, olhando para trás, o Senhor nos sustentou e nos guardou, porque o Senhor é o nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, do nosso Pai, e que a força e o poder e a comunhão, a inteligência e a sabedoria do Teu Santo Espírito esteja com cada um de nós, hoje e nos dias que virão. Nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Pode se assentar. Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz esteja com cada um de vocês. Tá bom? Vou passar para mim, os avisos. Bom dia, bom Deus, saudades. Uma das coisas que mais me encanta é que a palavra de Deus ela é um norte, né? Em qualquer circunstância da nossa vida, seja em qualquer área da nossa vida. Então, independente das circunstâncias, nós glorificamos ao Senhor, porque Ele tem deixado para a gente a palavra dEle, que é aquela que vai nos orientar, que vai nos conduzir, vai nos fortalecer, vai nos admoestar, nos ajudar a atravessar por todas as coisas, inclusive as crises. E pensando nisso, muitas vezes a gente entende que o povo de Deus ele sofre por falta de conhecimento. Oséias diz isso. O
O povo de Deus, ele sofre por falta de conhecimento. E muitas vezes existem segredos guardados na palavra dele que muitas vezes a gente não faz uso. Promessas do Senhor que a gente não clama ao Senhor, porque a gente não conhece. Então, hoje, logo após o culto, a gente vai dar início ao nosso curso Panorama Bíblico. Então, a gente vai estar estudando a palavra de Deus juntos. A gente vai começar por módulos. Ao invés da gente chegar e falar assim, vamos fazer tudo de uma vez só, não. A gente vai passo a passo. E nesse primeiro momento, a gente vai estudar o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, junto com Josué. Tá? Então, a classe ela vai começar daqui a 20 minutos. O William vai falar com a gente vai estar naquela sala ali, tá bom? Onde é o culto em japonês. A gente vai se reunir lá às 11 horas. O curso vai ser das 11 ao meio-dia, tá? Todos estão convidados, tá? É muito importante para você que exerce algum ministério, que você o faça com entendimento da palavra do Senhor. Então, por isso, se você exerce o ministério, gostaria de exercer o ministério, faça essa classe, é muito importante, tá bom? Vai ser uma sequência de em torno de 12 estudos, 10 estudos desse primeiro módulo. E aí depois a gente vai fazendo os demais, tá bom? Então a gente encoraja muito a igreja, todo mundo, a fazer, tá bom? A gente quer agradecer também a pessoas queridas que estão visitando a gente, A Dora trouxe uma amiga querida, a Kátia. Seja muito bem-vinda, Kátia. Que bacana que você está aqui hoje. A Bianca trouxe o papai, o seu Rodolfo, mas o seu Rodolfo já veio visitar a gente louva ao Senhor por isso, E a Alex, filha da Neuza, verdade, que coisa boa, tá aí. Que legal, seja bem-vindos. Deus abençoe vocês, viu? A gente vai ter no próximo sábado também, dia 18/4, o Lifeguard, A gente tem orado muito ao Senhor. Senhor, levanta pessoas cheias do Teu Espírito Santo para que possam ministrar para esses adolescentes, porque a gente entende que uma igreja saudável é aquela que contempla, aquela que olha, que cuida, desde os menorzinhos, os pequenininhos, os bebezinhos que estão chegando, até os mais experientes. Isso inclui os adolescentes. Então, no próximo 18/4, a gente vai ter um culto de jovens, Vai ser às 19 horas. Se você tem mais que a idade de jovem, mas na sua alma você é um jovem, você pode vir também para poder estar apoiando a gente, para a gente poder estar servindo também a essa turma, essa faixa etária que a gente ama muito. E a gente deseja ver crescendo nos caminhos do Senhor. Se você tem amigos, parentes que sejam dessa faixa de adolescentes, de jovens, também tragam eles, são muito bem-vindos, tá bom? Vai ser um momento de culto, vai ter o louvorzão, vai ter a palavra, vai ter um momento de comes e bebes, E aí vai ser muito bacana, gente. A gente encoraja vocês a participar, tá bom? E pensando ainda, nessas gerações vindouras, a gente entende que a gente tem que cuidar deles desde pequenos. Então a gente vai ter no dia 30/4, que é uma quinta-feira, no dia 1º de maio, feriado, que é uma sexta-feira. A gente vai ter uma campa dentro para crianças, tá? Então, vai vir o pessoal do DET, vai estar ministrando na vida deles. Então, vai ser na quinta-feira à noite e na sexta-feira durante o dia, terminando o período da tarde. No dia 1º ainda, a gente vai começar também a acampar dentro dos adolescentes. Então, vai ser um intensivão aí que a gente vai passar. Então, do dia 30/4 para 1º de maio, crianças. Aí, depois do dia 1º e do dia 2, que é no sábado, no sábado, a gente vai ter os adolescentes. É muito bacana que a gente está trazendo na Universidade da Família o The Question. É a primeira vez que a gente está ministrando esse curso The Question. É como se fossem veredas, para uma faixa etária mais nova, tá bom? Então, pessoas muito comprometidas vão estar aqui. Então, se você tiver jovens, adolescentes que desejarem fazer parte desse ministério, desse estudo, desse curso, Veredas, encorajem seus adolescentes, seus jovens a participarem, vai ser muito bom, tá bom? Então, guardem a data. Dia 31, crianças, e dia 1º e dia 2, que é no sábado, adolescentes, tá bom? E é isso, Que bom. Vamos tomar café juntos, então? Dê um abraço forte no seu irmão. A paz do Senhor seja com vocês em todos os tempos de paz e tempos de crise. E a gente se encontra lá às 11 horas, tá bom? Deus abençoe.